Bom dia a todos. Bom dia. O segundo seminário aí da nossa série de seminários aí vai ser referido pela Marisa. Ela vai falar um pouquinho sobre endomorfismo de Anosov no 2-soma. Marisa, fica à vontade, tá bom? Bom dia. Eu vou começar falando alguns exemplos, e se vocês quiserem me interromper a qualquer momento para fazer alguma pergunta ou comentário, vocês podem falar. Esse aqui uma das coisas que eu estou estudando para minha tese, né, que eu estou no doutorado, e que eu estou trabalhando junto com o meu orientador, o professor Regis Varão. Bom, antes de começar a entrar nas definições um pouco mais técnicas e enunciar os resultados, eu vou dar esses exemplos para ter algo concreto para vocês pensarem enquanto eu estiver falando das coisas depois, que fica um pouquinho mais fácil de entender. Então, primeiro, o que é um endomorfismo linear no toro? A gente quer definir uma função linear no toro, a partir de uma função linear do Rn. Então, primeiro, a gente vê o toro aqui como o toro plano, né, que é o quociente do Rn pelo Zn. Esse toro, ele é compacto. Aí, se a gente pega uma matriz n por n que tem entradas inteiras, ela vai preservar o Zn. Como ela preserva o Zn, a gente consegue induzir a partir dela uma função no toro, que pega cada classe de equivalência, aplica lá a transformação linear, que é a matriz, e vê a classe de equivalência, ela vai estar bem definida por essa propriedade das entradas serem inteiras, preservar o Zn. Aí o que acontece? Essa função ela vai ser inversível se e somente se o determinante da matriz for 1. Por que isso acontece? Eu vou dar dois exemplos que isso vai ficar bem claro. Primeiro exemplo é o famoso catnap, né? E, assim, aqui quando a gente está falando de endomorfismo linear do toro, é qualquer matriz. Só que na área de dinâmica hiperbólica, que é a minha área, a gente está interessado em transformações que tenham direções de expansão e contração. Por isso, a gente vai querer matrizes que tenham um alto valor maior que 1, de norma maior que 1, e um alto valor de norma menor que 1. E aí o que acontece, né? Essa matriz aqui, o determinante dela é 1, esse alto valor aqui tem norma maior que 1, então ele vai expandir distâncias ao longo dessa direção aqui, que é o alto espaço associado, e o lambda 2 é um alto valor menor que 1, então ele vai contrair distâncias ao longo dessa direção, que é o alto espaço associado ao lambda 2. E aí o que acontece, né? Quando a gente olha o toro no R2, por aquele quociente, a gente está identificando os lados horizontais entre si e os lados verticais entre si. Então, cada quadradinho 1 por 1 é uma cópia homeomorfa do toro. E aí, quando a gente está aplicando a transformação linear, o que a gente está fazendo? Olhando aqui como esse quadrado, né, como é linear, basta aplicar nos vértices. Aí a gente para nesse quadrilátero roxo. Esse quadrilátero roxo, como esse quadrado aqui é homeomorfo a esse quadrado aqui, a gente consegue levar cada pedacinho de volta para pensar como isso seria o quociente no toro, né? Então, esse pedaço aqui vai parar aqui, esse vai parar aqui, fica assim. Como essa matriz tem determinante 1, ela preserva volumes. Então, uma coisa que tinha área 1, continua tendo área 1. E a gente consegue voltar bonitinho todos os pedaços de uma maneira que a função seja inversível. Agora, o que acontece quando não tem norma 1, né? Que eu estou ilustrando essa propriedade de não ser inversível no toro. A gente, de novo, tem um alto valor de norma maior que 1 e um alto valor de norma menor que 1. Esses aqui são os autoespaços associados. Aí, o que acontece? De novo, pegamos o toro, que é representado aqui no recobrimento universal R2, como esse quadrado 1 por 1, e aplicamos a transformação linear, que levou cada vértice nesses vértices aqui correspondentes. O que acontece? Como o determinante dessa matriz aqui é 3, então esse quadradinho de área 1 foi levado no quadrilátero de área 3. Aí, se a gente quiser voltar, digamos assim, para o quadradinho original, a gente vai ter 3 cópias, né, desse quadradinho na imagem. Que aqui eu deixei em lugar separado só para ilustrar, mas quando a gente faz o quociente, cai tudo um em cima do outro, tudo no toro aqui. E aí o que acontece? Essa função, então, aqui, ela vai ser um autorrecobrimento de grau 3. Cada ponto vai ter 3 pré-imagens. Por quê? Ó, esse ponto aqui e esse ponto aqui, se você faz um deslocamento inteiro de um determinado ponto, eles são o mesmo ponto, né? Só está ilustrado aqui num lugar diferente. Só que quando a gente olha para eles aqui na imagem distribuída, tá? Um deles vai estar aqui, o outro vai estar aqui, o outro vai estar aqui, sei lá. E aí, cada um deles tem uma pré-imagem diferente desse quadradinho de 1 por 1. Então, essa função não é inversível e ela é 3 para 1.
Isso vai trazer algumas complicações na hora de estudar as propriedades dinâmicas, que é o que a gente está interessado no fim. Por isso que eu trouxe esse exemplo, né, para ter isso em mente que vai acontecer, no caso não inversível. E aí, generalizando esse exemplo, é o seguinte, se a gente tem um endomorfismo linear do toro, que quando a gente olha para os autovalores dele, e a gente tem autovalores de norma maior que 1, e autovalores de norma menor que 1, e todos os autovalores estão nessa condição, nenhum deles tem norma igual a 1, então a gente consegue decompor o Rn como uma soma de dois espaços, um espaço que vai ter expansão, que é o instável, e um espaço que vai ter contração, que é o estável. Então, isso aqui basicamente cobre a parte dos exemplos que vai facilitar e motivar um pouco as definições que vêm a seguir. Aí, antes de falar dos endomorfismos propriamente ditos, que é o que eu estudo, eu vou falar do caso clássico, que é o caso inversível de difeomorfismos. Aqui, ao invés de estar olhando o caso do toro, a gente vai estar olhando uma variedade riemanniana qualquer, que seja suave e fechada, sem bordo, compacta, tudo mais. Aí, nesse caso, a definição que generaliza essa definição aqui, no caso inversível, é a definição de difeomorfismo de anósofo. Então, a gente tem o difeomorfismo da variedade nela mesma, a gente diz que ele é anósofo, ou outra nomenclatura é uniformemente hiperbólico, se para todo ponto vai existir uma decomposição do espaço tangente desse ponto em dois subespaços. Um subespaço é o que a gente chama de instável e outro que a gente chama de estável. Essa decomposição é invariante. O que isso significa? Que quando a gente aplica a derivada nesse subespaço, ele vai parar justamente no subespaço correspondente do iterado. Essa que é a invariância, tanto para instável quanto para estável. Além disso, existem constantes, uma C positiva e uma lambda entre 0 e 1, que não dependem de x e y, são constantes uniformes, tais que, quando a gente aplica a derivada num ponto, e aí pega o vetor do espaço tangente desse ponto, que esteja na direção instável, a gente vai ter uma expansão, que olhando com a inversa é contração. E aqui, quando a gente joga para frente, né, na direção estável, a gente vai ter essa contração aqui, porque o lambda é menor que 1. Então, isso aqui é só um jeito de dizer que, ao longo dessas direções invariantes, uma delas vai contrair distâncias e a outra vai expandir distâncias. E essas taxas de contração e expansão são uniformes. Esse conceito de difeomorfismo de anósofo, ele é bem clássico, ele é bastante estudado, e ele tem propriedades bem específicas e muito ricas, né, para estudar seu comportamento dinâmico. Algumas das principais propriedades são a existência de variedades instável e estável. O que são essas variedades? Elas são, existe o teorema clássico, né, que diz que elas existem, e elas são variedades tangentes à direção instável e à direção estável. Ou seja, esses fibrados aqui são integráveis. E elas são caracterizadas topologicamente por essa propriedade, que é o seguinte: a direção instável do ponto x são todos os pontos y da variedade que a órbita passada converge para a órbita passada do x. Ou seja, no passado eles vão ficando pertinho. E a caracterização topológica da variedade estável é que as órbitas futuras dos pontos vão ficar próximas. Então, o y está na variedade estável do x, se quando ele for iterando os dois, as órbitas deles convergem uma para a outra. E aí, botei essa figura aqui para ilustrar que todo ponto vai ter a sua variedade estável e a sua variedade instável. Como elas são tangentes às direções instável e instável, e essas direções, a soma direta delas dá o Rn todo, então elas são transversais. Essa transversalidade é uma propriedade geométrica muito importante dessas foliações. Além disso, elas têm várias propriedades que tornam elas, aqui eu desenhei todas iguaizinhas, bonitinhas, mas é mais ou menos assim, elas são diferenciáveis, cada variedade dessas aqui vai ter a mesma regularidade da função f, só a distribuição delas, lá quando você olha para o fibrado, que não vai ser necessariamente diferenciável, pode ser só contínua. E para cada par de pontos, você consegue cruzar transversalmente as variedades instável de um com a estável do outro. É uma coisa bem parecida com o que acontece no caso linear mesmo. Aí, uma propriedade importante também que os difeomorfismos de anósofo têm, que inclusive é o que motivou
no meio do século passado, o estudo deles, é a estabilidade estrutural. Para falar o que é estabilidade estrutural, primeiro eu vou definir conjugação topológica. Então, se você tem dois mapas C1 de uma variedade nela mesma, a gente diz que eles são topologicamente conjugados se existe um homeomorfismo em que conjuga eles. O que significa conjugar? Que esse H vai pegar as órbitas de G e vai levar em órbitas de F. Vale essa composta aqui. O que isso significa na prática? Essa conjugação topológica implica que essas duas funções F e G, elas têm o mesmo comportamento topológico. Tudo que for dinâmica topológica do G passa para o F. O que for ponto fixo do G, H desse ponto fixo vai ser ponto fixo do F. O que for periódico lá vai ser periódico. O que for denso aqui vai ser denso lá. Ou seja, topologicamente tem o mesmo comportamento. E aí, o que é estabilidade estrutural? A gente diz que uma função é estruturalmente estável se tem uma vizinhança dela na topologia C1, ou seja, o que é a topologia C1? Dizendo de maneira um pouco grosseira, é uma vizinhança no espaço de funções C1 de M em M. Dos pontos que estão perto da F são as funções que na norma do sup estão perto da F e que a derivada também está perto da F. Basicamente, na topologia C1 é dizer que as funções são próximas e a primeira derivada está próxima. É isso que essa topologia significa. Então, se a gente pega uma G perto da F, ou seja, uma vizinhança dela na topologia C1, a F e a G são topologicamente conjugadas. Tá, deixar isso aqui um pouquinho mais claro. A gente tem uma função. Se a gente perturbar essa função um pouquinho, a gente vai parar numa função próxima dela. Perturbar de maneira que preserve mais ou menos ali as distâncias das funções e das derivadas. Essa G que está pertinho da F, ela vai ter o mesmo comportamento topológico. É isso que a gente está dizendo. Perturba e o comportamento topológico é o mesmo. Aqui, a gente tem um conceito de estabilidade que não é o mesmo que a gente está acostumado em sistemas dinâmicos, que é o de causa-estabilidade de pontos, por exemplo, que é um dos primeiros conceitos que a gente é introduzido na área de sistemas dinâmicos, que a órbita de um ponto é caótica, por exemplo, se você pega um ponto próximo dele, e conforme você itera, as órbitas deles vão ficando distantes. Ou ele é estável se você pega um ponto próximo dele, e conforme você itera, as órbitas vão ficando próximas. Aqui, o conceito de estabilidade não é de pontos. A estabilidade é da função como um todo, é da dinâmica toda. Quando você não está perturbando pontos, você está perturbando a função. Isso aqui é importante, por exemplo, para aplicações, porque digamos que a F aqui é uma família de funções que depende de um parâmetro que precisa ser medido. Sei lá, numa coisa de economia, de física. E aí você mediu, mas toda medição tem um erro. E aí, no final, o seu modelo, que seria idealmente com a F, você vai estar trabalhando com uma G, que depende desse parâmetro aí aproximado. E aí, se a dinâmica delas não fosse a mesma, aí o modelo não funciona, né? Então, isso é interessante, essa propriedade de estabilidade estrutural, de dizer que você pega uma dinâmica próxima e, topologicamente, elas são a mesma. E aí, os diffeomorfismos de anosophy, eles são estruturalmente estáveis. Como eu falei, inclusive, eles têm um dos ingredientes principais para ter estabilidade estrutural, que é a hiperbolicidade. Bom, isso tudo é muito clássico, muito bonito, mas já foi praticamente exaustivamente estudado. Tanto que, hoje em dia, as pessoas que estudam comportamento hiperbólico para funções inversíveis estão focadas em tipos mais fracos de hiperbolicidade. Ao invés de ter essa hiperbolicidade aqui, que é para todo ponto e que seja uniforme, tem versões mais fracas, que não seja para todo ponto, que seja uma coisa que não seja diferenciável, que seja topológica, ou que seja numa medida, ou que seja, ao invés de ter uma direção que expande ou que contrai, que tem uma direção central. Tem várias maneiras de generalizar isso, mas que isso aqui deu a base para toda a área de dinâmica hiperbólica, que é uma área muito forte da dinâmica, principalmente aqui no Brasil. Bom, então, feita essa introdução, agora eu vou falar do que de fato eu estudo, que é o caso não inversível. Então, o que a gente quer na hora de definir a versão não inversível dos anosophy, né, que sejam endomorfismos? A gente quer, de novo, trabalhar numa variedade suave, fechada, bonitinha, o mesmo tipo de variedade, que aqui no caso vai ser o toro também. Tá, a gente, ao invés de ter um diffeomorfismo, a gente quer um diffeomorfismo local, não vai ser mais inversível. E aí, a gente ainda quer que quando a gente decompõe o espaço tangente de um ponto, a gente tem uma direção que, com contração, aqui eu troquei, contração era estável, e expansão, EU. A gente ainda quer também que essas direções sejam preservadas pela derivada. A questão é que a gente não vai mais conseguir ter essa decomposição global para todo ponto
a gente consegue uma decomposição e acabou. A gente só vai conseguir decompor ao longo de uma órbita. E conforme essa decomposição depende de uma órbita, a direção instável de cada ponto vai ser em função da órbita daquele ponto. Porque cada ponto, como eu falei, pode ter várias pré-imagens. Voltando lá no exemplo que tinha grau 3, você pega um ponto lá no toro. Ele tem 3 pré-imagens. Cada um desses 3 pontos tem 3 pré-imagens, e por aí vai. Ou seja, cada ponto tem infinitos, uma quantidade não enumerável de passados diferentes que podem chegar até ele. E aí, dali da frente, a F, você vai aplicando a F, a órbita para frente é bem definida, mas a órbita para trás não é. E a direção instável pode depender dessa órbita. Então, para trabalhar com isso precisamente, eu vou definir aqui o conceito de espaço de limite inverso. Que essa aqui é uma definição geral de sistemas dinâmicos em espaços métricos gerais e funções contínuas, não tem nada a ver com dinâmica hiperbólica. Que é o seguinte, a gente tem aqui um espaço métrico, compacto e uma função contínua. Essa função, ela não é inversível. O espaço de limite inverso é uma maneira de estender, digamos assim, essa função para um espaço em que a gente define uma nova função e essa nova função é inversível. Isso também é chamado de extensão natural, dependendo de onde você vê na literatura. Que basicamente é o seguinte, ao invés de você considerar o espaço métrico original X, você vai considerar um espaço de sequência X-til, que ele é um subconjunto das sequências infinitas com elementos em X. Então você tem lá uma sequência que é infinita para trás, infinita para frente, que cada termo é um elemento de X. Só que você não quer todos os pontos aqui desse espaço. Você quer só as sequências que são da seguinte forma. Quando você aplica F num ponto, você cai no ponto seguinte. Ou seja, são sequências bem infinitas, que você pega um ponto, aplica F, cai no da frente. Aplica F, cai no da frente. Além disso, aqui nesse espaço, você vai definir o shift, que é a seguinte transformação. Na verdade, você define essa transformação como, para cada ponto você aplica F nele. Só que como o F do ponto é o seguinte, isso é o mesmo que fazer um deslocamento. E aqui a gente tem essa distância que é normalmente usada, né, ou alguma distância equivalente a essa, em espaços de sequência, na dinâmica simbólica e tal. Que basicamente, como ela tem esse peso aqui, que vai para zero quando K vai para infinito, ela está dando peso para pontos que as sequências são iguais nos termos centrais. Então, na posição 0, na posição 1, na posição -1, é onde ela dá o maior peso para dizer que dois pontos estão próximos, se eles forem iguais no meio, digamos assim. Que é comum, né, para esse tipo de espaço métrico. Bom, com essas definições aqui, a gente tinha lá o espaço métrico original e a função original, a gente conseguiu um novo espaço métrico, que também vai ser compacto, e agora a gente tem o shift nesse espaço, ele é uma função contínua, e agora a gente ganhou a invertibilidade. Ou seja, quando precisar de invertibilidade, a gente pode usar esse tipo de construção. Aí, quando a gente pega essa sequência e projeta na coordenada 0, a gente tem essa conjugação aqui. Justamente porque esse shift aqui nada mais é do que aplicar F, né, em todas as iteradas. Uma coisa, pode falar. Só uma dúvida. Como que a função F-til, ela fica definida? Então, a gente tem uma sequência infinita. A gente pode definir ela como aplicando F em cada termo. Isso F... Isso é equivalente... A linha ali, eu me confundi um pouco. Aqui é um jeito meio abreviado de definir como shift, né? Porque eu estou dizendo o seguinte, a gente tem a sequência x-til. Aí, o f-til que eu estou definindo é uma sequência também em que o késimo termo vai ser o késimo mais 1 da sequência original. Tá, beleza. Então, foi um pouco resumido o jeito que eu escrevi aqui, por isso eu prefiro falar que é aplicar f em cada termo. Aqui, como eu falei, essa definição ela é geral para espaços métricos compactos. Se o x em particular for uma variedade, eu não tenho estrutura de variedade no x-til. Então, a gente perde coisas que sejam de dinâmica diferenciável quando a gente faz essa construção. Além disso, essa projeção, evidentemente, ela não vai ser inversível, a não ser que a f seja inversível, né? Então, o que a gente tem aqui é uma semiconjugação entre a dinâmica do shift nesse espaço de sequências e a dinâmica original. Ou seja, a gente perde um pouco de informação para ganhar essa invertibilidade. Agora, eu vou introduzir a definição clássica, né, de endomorfismo de Anosov, que foi introduzida no meio dos anos 70 pelo Felix Pritzky e pelo Ricardo Manet e Charles Pugh. Foi independente, né, o trabalho deles sobre isso. A gente tem o diffeomorfismo local, como eu falei, e aí a gente vai dizer que o F é o endomorfismo de Anosov, ou um endomorfismo uniformemente hiperbólico,
se para toda sequência no limite inverso, ou seja, para toda órbita de um ponto, a gente tem para cada ponto dessa órbita uma decomposição do espaço tangente, que seja invariante ao longo dessa órbita e que tenha a propriedade de expansão na direção instável e de contração na direção estável. A definição é bem parecida, só que agora a gente não tem uma decomposição global, é só ao longo de uma órbita. Da mesma forma, a gente não tem distribuições no espaço tangente, é só ao longo de uma órbita. Por isso, pode ser que não seja integrável, pode ser que não tenha foliação estável, por exemplo. A estável, a gente consegue garantir que tem, né? Então, nesse caso, a gente tem... A gente consegue mostrar que a estável vai estar bem definida e que ela não depende desse ponto no limite inverso, só depende da coordenada zero, o ponto onde você está olhando, digamos assim. Mas a instável vai depender do passado. Justamente porque cada ponto tem uma quantidade não enumerável de pré-imagens possíveis, né? Isso vai afetar a direção instável. Aí a gente diz que a F é especial se, na verdade, não depende. Se a direção instável é independente desse passado, e aí a gente vai ter um comportamento muito semelhante ao caso inversível, que a gente vai ter foliação instável, que vai ser tudo bonitinho. Um caso é o caso linear. Um caso mais imediato de especial é o caso linear, que foi aquele que eu introduzi lá com os exemplos. Aí já começa a azedar algumas coisas aqui com esse negócio de não ser inversível. A primeira coisa que o Pritsky mostrou em 76 foi que a gente não vai ter mais a estabilidade estrutural, que era um dos motivos, né, para as pessoas estudarem hiperbolicidade no meio do século passado. O ingrediente principal para ter estabilidade estrutural no caso inversível, no caso não inversível não garante mais. E na verdade a gente vai ter o seguinte, vai ser estruturalmente estável, sem somente ser a função é inversível, ou seja, cai na definição original do caso inversível, ou é expansora. Por quê? Quando a gente põe aqui essa definição, a gente está incluindo o caso em que a F seja inversível, como o caso particular, e se a direção estável for trivial, ou seja, o splitting aqui tudo, o espaço tangente todo vai ser só com expansão, a gente cai numa definição clássica também de função expansora. E as funções expansoras já eram estudadas antes e todo mundo sabe que elas são estruturalmente estáveis também. Então, esses são os únicos casos em que vai ter estabilidade estrutural. Os casos mais gerais, que foram expandidos com essa definição, não vão ter estabilidade estrutural. Mas, ainda assim, a gente consegue trabalhar um pouco usando esse resultado aqui do Magne e do Plug, que passa a dinâmica para o recobrimento universal. Que é o seguinte, se a gente olha para um levantamento da F no seu recobrimento universal, então ele vai ser um endomorfismo de Anosov, sem somente ser, lá em cima ele vai ser dífio. Além disso, a direção estável, as direções estáveis do F projetam, do F grande projetam na da F pequena. Ou seja, a gente consegue jogar um pouco lá em cima no recobrimento universal, só que aqui ele não é compacto. Alguns resultados dependem da compacidade. Então, algumas coisas têm que ser adaptadas, mas dá para trabalhar um pouco no recobrimento universal, além do limite inverso. Então, tem dois lugares onde tem invertibilidade que dá para trabalhar. Aí, esse exemplo aqui, o Pritsky introduziu também no mesmo artigo de 76, que é um exemplo que ilustra essa propriedade de não ser estruturalmente estável. Então, se você tem em T3 uma matriz desse tipo para N suficientemente grande, a gente vai ter que, primeiramente, ele é especial, porque é linear, só que para cada vizinhança de A na topologia C1, a gente consegue que para todo ponto aqui do toro, a gente tem um F nessa vizinhança que tem infinitas direções instáveis. E como eu falei, as direções instáveis, elas podem ser definidas topologicamente, né, caracterizadas topologicamente. Com aquela caracterização topológica, se a gente pega uma conjugação e compõe com essa direção instável, a gente vai cair na direção instável da conjugação. Porque a conjugação é contínua e tudo mais, então... Opa. Então, o fato de ter infinitas direções estáveis na F e no A não, impede que tenha conjugação topológica entre os dois. E aí a gente não tem estabilidade estrutural. Esse é um exemplo bem interessante, assim, a construção dele, porque basicamente você pega o ponto, cada ponto, né, como eu falei, tem N pré-imagens, onde N é o grau. Aí você olha para essas N pré-imagens, cada uma delas tem N pré-imagens. Aí ele vai pegando bolinhas ao redor dessas pré-imagens, cada vez menores, e dentro dessas bolinhas ele faz uma perturbação que depende
da escolha. Então, ele enumera essas pré-imagens e vai fazendo símbolos de escolhas de passado possíveis. E, dependendo desses símbolos, ele define uma perturbação diferente. Daí que dá as direções diferentes. Bom, então a gente já viu que a questão da conjugação é um pouquinho complicada no caso dos endomorfismos de Anosov, justamente porque o fato de ter uma quantidade diferente de direções estáveis impede a conjugação. Então, em geral, a gente não tem estabilidade estrutural, só que a gente pode olhar em cima. E em cima as coisas vão funcionar. Então, ó, se a gente levanta o F para o recobrimento universal e olha para o F grande, ele vai ser conjugado à sua linearização. Aqui, o que é a linearização? É a linearização topológica, que é o seguinte. A vai induzir no grupo fundamental de Tn, que é Zn, o mesmo homomorfismo que F induz. Isso significa o quê? Aquele F estrelinha lá da topologia algébrica, que o F vai induzir no grupo fundamental, vai ser linear. Essa coisa linear vai estar definida em Zn, só que a gente estende ela para Rn e vai ser justamente o A. É isso que significa linearização, aqui nesse contexto. Tá. E aí o F grande vai ser conjugado à sua linearização lá no recobrimento universal. Essa conjugação ela vai ser uniformemente contínua e vai estar próxima da identidade. Só que aí tem um problema. Essa conjugação ela não vai necessariamente ser preservada por transformações de recobrimento, que seria o necessário para que ela projetasse no toro. Na verdade, a gente mostra que ela só vai ser preservada por transformações de recobrimento se somente ser a F especial. E aí tem esse resultado de dinâmica topológica, né, que aqui eu enunciei só para o caso diferenciável, mas vale para casos mais gerais. Tem do Aoki-Hiraide, de 94, e do Musavi e Tajibaksh, de 2019, que generaliza um pouco esse resultado aqui, que é o seguinte. Se um endomorfismo de Anosov em Tn, ele vai ser topologicamente conjugado à sua linearização, se e somente se ele é especial. E assim, aqui, no Aoki-Hiraide, eles pediram que o endomorfismo de Anosov, ele tenha a direção estável de todo ponto, a variedade estável de todo ponto densa. E aí, em 2019, essa hipótese foi retirada por esses dois caras aqui. Mas a demonstração é bem parecida. Por que eu estou citando isso? Porque os resultados que eu vou trabalhar, eles dependem da existência de conjugação. Que no caso de difeomorfismos de Anosov era garantido que tinha conjugação por causa da estabilidade estrutural, e aqui a gente não tem mais. Então a gente precisa garantir que a gente tem exemplos, né, para aplicar o teorema, que existem alguns casos que tem conjugação, que é justamente o caso especial. E assim, quando a gente tinha feito lá as demonstrações, a gente estava com outras hipóteses, né? A gente estava usando que tinha uma semiconjugação. Então aqui tinha SH no recobrimento universal, a gente estava supondo que ela projetasse no toro, independente do F ser especial ou não, que só o inverso dela não projetava. Então a gente teria uma semiconjugação entre o F e o linear. O linear seria um fator da F. A gente estava pensando que isso funcionava. Só que aí depois eu mostrei que não. Que se tivesse semiconjugação, se AH, independente da sua inversa, projetasse, se tivesse semiconjugação, ou se tiver uma semiconjugação, a gente levanta e faz a mesma prova. Se tiver uma semiconjugação entre o F e um linear, o F obrigatoriamente é especial. Então não tem como trabalhar com semiconjugação aqui no caso de difeomorfismo. Uniformemente hiperbólico. Aí, se a gente quiser usar tipos mais fracos de hiperbolicidade, aí é outra história. Bom, uma propriedade que eu vou precisar usar também para garantir os resultados que tem nas foliações é a propriedade de quasi-isometria. O que isso significa? Uma foliação do Rn, a gente diz que ela é quasi-isométrica se existem constantes uniformes, que não dependem também do ponto, da folha, nem nada, tais que, para todo y na mesma folha que x, quando a gente mede a distância ao longo da folha, essa distância aqui vai estar limitada pela distância euclidiana com essas constantes. E é claro que a distância euclidiana é menor do que essa distância, né? A distância euclidiana é a menor de todas. Então, a gente consegue limitar o que está a distância ao longo da folha com a distância euclidiana, uniformemente. Isso que significa quasi-isometria. Aí eu trouxe aqui essa figura de um artigo do Andy Hammerlindl, que eu acho ela muito, muito legal, assim, ela ilustra bem o que acontece. Aqui a gente tem 3 direções, porque ele está no caso parcialmente hiperbólico, mas pode ignorar a direção central. Vamos olhar só para estável e para instável. Então, primeiro, quando a gente olha bem pertinho, bem localmente, como as foliações estável e instável são tangentes
esses subespaços, então elas são bem comportadinhas, né? Bem localmente. E elas são diferenciáveis, tudo bonitinho. Beleza. Quando a gente olha no meio, pode acontecer qualquer coisa. É isso que isso significa. E aí, quando a gente olha bem de longe, o que acontece? Aqui o G é o linear, na notação desse artigo do Hermelinde, né? Então, como a gente tem lá a conjugação com o linear, e a conjugação está próxima da identidade, então, se a gente olha essa linha aqui, que seja a foliação do linear, por exemplo, as foliações quase isométricas, elas vão estar, podem fazer a voltinha que for aqui, no meio do caminho, mas quando você olha elas bem de longe, elas vão estar bem comportadas, digamos assim, vão estar em cima, entre aspas, da linear. É isso que significa quase isometria. Bom, aí, em 2016, o Fernando Miceni e o Ali Tazib mostraram que, para o caso de endomorfismos, se eles estiverem próximos da sua linearização, então as foliações estável e instável no recobrimento universal são quase isométricas. Só que eu não queria ter essa hipótese de ser perto da linearização. Eu queria que o resultado fosse global, porque era o único lugar que eu estava usando isso, né? Daí eu e o Regis pensamos que não ia precisar, porque a gente está em dimensão baixa. E já tinha isso feito para o caso inversivo em outros lugares, para o caso parcialmente hiperbólico. Então, aí a gente mostrou que se o F... Aqui o especial está entre aspas por causa do caso da direção instável. Primeiro eu vou enunciar para o caso da direção estável. Se F no toro é o endomorfismo de anósofo e a dimensão da direção estável é 1, então ela é quase isométrica. E para a direção instável, a mesma coisa, só que a gente tem que pedir especial. Porque a gente usa que a foliação folheia o toro. E a foliação só vai folhear o toro se o F for especial. A foliação, que a gente está olhando quase isometria em cima, no RN. Só que para provar quase isometria lá no RN, a gente precisa que a foliação projete no toro. Então, por isso que estou pedindo aqui especial. Então, no nosso caso, que é de dimensão 2, as duas vão ser quase isométricas, né? Em particular, também o Lane Hall e o Andy Hammerlind mostraram que para a dimensão 2, para parcialmente hiperbólico não inversível, por causa de endomorfismos, vai ter quase isometria. Ou seja, se as dimensões serem baixas, já garante a quase isometria. E aqui é para qualquer dimensão. Tá. Outra coisa que eu vou precisar falar também é de desintegração. Por quê? O nosso resultado, ele é um resultado de rigidez. O que isso significa? A gente vai estar relacionando uma propriedade, algum aspecto, com outro. Isso que é o resultado de rigidez. Em particular, a gente vai estar falando o quê? Que um comportamento bem específico das foliações vai garantir um comportamento bem específico da conjugação. Que eu não sei os resultados ainda, porque estava introduzindo aqui os pré-requisitos, né? Mas a gente vai precisar falar da regularidade das foliações. Para falar da regularidade das foliações, eu vou precisar introduzir esse conceito aqui de teoria da medida, que é o conceito de desintegração. Gente, se tiverem algum comentário, dúvida, se eu estiver falando muito rápido, podem interromper. Tá, então a gente tem aqui um espaço de probabilidade. O X é um conjunto, o A é uma sigma álgebra de subconjuntos de X, e μ é uma medida de probabilidade. Dado uma partição P de X em conjuntos mensuráveis, o que é uma partição em conjuntos mensuráveis? Cada elemento da partição é mensurável, ou seja, é um elemento da sigma álgebra. E aí a gente consegue definir aqui essa projeção, que a cada ponto do conjunto associa qual é o elemento da partição que eu contém. Aí a gente vai definir uma sigma álgebra na partição. Qual é o jeito natural de definir isso? Aqui tem toda essa notação aqui, tudo, mas é o automático, que é o seguinte: a gente vai dizer que um subconjunto da partição é mensurável se quando a gente olha todos os elementos que ele contém, ou seja, volta aqui por essa função, tem lá a partição, dividiu o conjunto em 5 pedaços. Pega 2 pedaços, olha todo mundo que está dentro deles. Une tudo. Isso é mensurável? Se for, então esses dois juntos lá na partição vai ser mensurável. É isso que... É claro que quando você faz uma partição em conjuntos finitos, né, isso tudo vai ser óbvio, mas essa partição pode ter por uma família não enumerável de conjuntos. Tá, então aí a gente define quem é mensurável desse jeito. Aí como que a gente mede? Volta para trás e mede. Ou seja, a medida de um subconjunto da partição vai ser o push forward, né, a medida empurrada da medida original, que nada mais é do que você volta, ou pega aqui a partição, olha todo mundo que está dentro dele como subconjunto de X e mede. É isso. E você vai conseguir medir porque é mensurável. Tá, aí com essa noção de medida, a gente consegue tornar precisa, né, a definição de desintegração. Que é o seguinte: a gente tem uma família
de medidas definidas para cada elemento de uma partição. A gente vai dizer que elas são uma desintegração ou um sistema de medidas condicionais com relação a essa partição, se para todo conjunto mensurável a gente vai ter, fixa o elemento da partição, pega a medida associada a esse elemento e mede no conjunto A. O afixado vai variando o elemento da partição que você está medindo. Essa função é mensurável. Além disso, essas medidas elas estão definidas essencialmente só nesse elemento da partição. Eles dão medida 1 nesse elemento. Então, você dividiu lá o conjunto em 5 partes. Aí, você vai definir 5 medidas. Cada uma delas vai ter peso 1 só nesse pedaço. Então, você está medindo primeiro aqui, depois está medindo aqui, depois... isso que dizer que elas têm medida 1 para quase todo elemento da partição. E aí, fazendo isso, você consegue dividir a maneira como você mede A. Medindo primeiro na partição, em cada elemento da partição, então você mediu aqui, mediu aqui, mediu aqui, depois você junta tudo, que é essa integral. E aí mediu tudo. Uma maneira mais natural de enxergar isso é pensar em cálculo, né? Se a gente está fazendo uma integral numa área de dimensão 2, a gente faz uma integral de dimensão 1, depois a gente faz na variável x, depois faz uma integral de dimensão 1 na variável y. Nada mais é do que isso aqui, é uma desintegração. Além disso, se a sigma-álgebra for enumeravelmente gerada, ou seja, ela tem um gerador enumerável, então essa partição vai ser essencialmente única. Essa desintegração vai ser única? O que isso significa? Que se você pega duas desintegrações diferentes, para quase todo elemento da partição, elas vão dar a mesma medida. Aí, tem esse teorema clássico aqui da teoria da medida, que diz que se X é um espaço métrico compacto e separável, e a gente tem uma partição mensurável, aqui não é partição em conjuntos mensuráveis, é partição mensurável. Isso aqui é uma definição à parte que eu não vou dar porque ela é muito técnica. Só vou dizer que os meus conjuntos satisfazem ela. Então, a probabilidade... Então, existe essa desintegração, ou seja, existe a família de medidas condicionais. Por quê, né? Eu defini aqui tudo, mas nada garante que vai existir isso daqui. Tem que ter um certo bom comportamento, digamos assim, do espaço de probabilidade para eu garantir que existe, né? E da partição também. E aí, o que a gente vai trabalhar, no fim das contas, para decompor a medida, são caixas folheadas. O que é uma caixa folheada? Então, a gente tem lá a foliação, né, tem o espaço. Se a gente pega, em particular, que a gente está trabalhando com foliações estáveis e instáveis. Se a gente olha só para uma delas, digamos, foliação estável, a gente folia lá o conjunto, né? São várias folhas lá que vão particionar o conjunto. O que é uma caixa folheada? A gente olhar só para um pedaço dessa foliação. E se a gente for definir bonitinho, é o seguinte, a gente pega uma folha local da foliação, pega qualquer coisa transversal a ela e olha para esse produto, digamos assim, para todas as folhas que passam aqui, isso vai ser o meu homorfo, o produto de x por y, né? Isso aqui é a caixa folheada. E aí as folhas de uma caixa folheada são uma partição mensurável. Ou seja, aqui o teorema de desintegração de Hockley garante que a gente consegue decompor a medida. E aí, quando a gente decompõe a medida, a gente consegue dizer quão regular essas foliações são. Porque o comportamento da medida vai estar associado com a regularidade das foliações. Se as folhas fossem muito esquisitas, ou, enfim, poderia acontecer coisas estranhas, digamos assim. Mas o que a gente vai estar trabalhando vai ser com a propriedade de alta regularidade, que é a propriedade UBD, definida pelo Fernando Messiani Alitazeb em 2013, que é o seguinte, é a propriedade de densidade uniformemente limitada, que eu abreviei aqui como UBD. Que é o seguinte, uma foliação de dimensão 1 numa variedade tem essa propriedade se existe uma constante uniforme, que não depende nem do ponto, nem da caixa folheada, nem de nada. Tá ok, para toda caixa folheada, quando a gente decompõe a medida de volume, ela vai ser uniformemente equivalente ao comprimento normalizado, né? Ao longo da folha. Isso aqui significa que a foliação é bem comportada, de certa forma. Porque você decompor o volume e medir ao longo da folha é praticamente a mesma coisa que você só medir o comprimento da folha. Significa que a folha é bem bonitinha. Dizendo bem grosseiramente aqui, né? Bom, agora que eu já fiz esse grande apanhado geral de várias áreas diferentes, eu posso começar a falar um pouco mais sobre o que é a rigidez que eu estou procurando no meu caso. Só que antes eu vou falar do que já tem feito, né, nesse sentido, para o caso inversível. Que é o seguinte, né, se a gente tem dois difeomorfismos de Anosov, e eles têm uma conjugação topológica, por exemplo, se eles estiverem bem pertinho do outro, a gente já tem garantida, né, pela estabilidade estrutural, essa conjugação topológica. Então, né, como vale essa conjugação aqui, né, essa composição,
a gente mostra que vale também para os iterados, né? E além disso, essa conjugação, ela é holder contínua. A gente não sabe se ela é C1 ou não. Na verdade, essa conjugação C1 é uma propriedade bem forte, porque não está preservando só a topologia da dinâmica, está preservando um pouco das estruturas diferenciáveis também, né? Enfim, se ela for C1, então a gente consegue aplicar a regra da cadeia, né, nisso daqui, e a gente tem o seguinte, que a derivada de f elevado a p no ponto x, onde x é um ponto periódico de período p, é uma matriz conjugada à derivada de g elevado a p no ponto h de x. Ou seja, se a conjugação for C1, a gente tem que as matrizes, as derivadas pésimas aqui, em pontos periódicos, elas têm que ser matrizes conjugadas, ou seja, elas têm os mesmos autovalores. Aí, para o caso inversível em T2, o Rafael de la Llave mostrou em 92 que se F e G são endomorfismos de Anosov, de classe C infinita, suficientemente próximos, né, para garantir que exista a conjugação, então a coincidência de informação periódica, que é essas matrizes aqui serem conjugadas em pontos periódicos, vai implicar que a conjugação é C infinita. Na verdade, se F e G forem CK, a conjugação vai ser CK. Aí, em 2008, o Gogolev e o Gazinski mostraram isso para o caso de dimensão 3. Então, aí aqui o A é um automorfismo, ou seja, no caso inversível, do tóron, hiperbólico, com autovalores reais. Aí vai existir uma vizinhança do A, tal que para todo F e G nessa vizinhança, essa vizinhança sendo pequena, o F e G são conjugados, de classe C2, e se a informação periódica deles é a mesma, ou seja, os autovalores lá dessas matrizes aqui ao longo dos pontos periódicos, porém os mesmos, então a conjugação vai ser C1 mais algo, significa que ela é C1 e holder, se o F for C2. E aí o Deyayave mostrou no mesmo artigo em 92 que para a dimensão mais alta não vale. Se a gente quiser que informação sobre as órbitas periódicas garanta a suavidade da conjugação, a gente tem que botar mais hipóteses, porque tem exemplos em que isso não vale, que conjugação é só holder. Bom, aí já estava estudando essas coisas, né, no começo do doutorado, e ano passado o Fernando Messena publicou, entre outros resultados, esse aqui, que diz que se F de T2 em T2 é um endo de Anosov, alguém mandou, não é, escutei um barulho, acho que não é no Google Meet, se alguém mandar pergunta no Google Meet, eu não estou olhando, aí se alguém quiser ligar o microfone, pode falar. Bom, aqui esse fortemente é só para dizer que as folhas estáveis são densas. Para quê? Para garantir que tenha conjugação com o linear, né? Só que aí, como esse resultado foi generalizado, também não precisa dessa hipótese. Então, F de T2 em T2, um endo de Anosov sem infinito e a sua linearização, a gente tem que, se a informação periódica deles coincide, que aqui a mesma condição ela tá expressa em termos de expoente de Lyapunov. O que é o expoente de Lyapunov? É uma taxa de crescimento ao longo de uma direção. Ou seja, pode ser expressa em termos de autovalores da derivada. Então, é a mesma coisa, tá? Se esses expoentes de Lyapunov são iguais em pontos periódicos correspondentes da F da A, então a conjugação é suave. Ou seja, é o mesmo tipo de resultado, só que para o caso inversível. A única coisa é que a gente tem que garantir que tenha a conjugação, porque não é automático que ela exista, né? No caso não inversível. Aí, eu fiz uma aplicação desse resultado, que é o seguinte, inspirado, né, no trabalho anterior do Regis, a gente teve essa ideia e a gente fez aqui essa seguinte aplicação. Em T2, se a gente tem um endo de Anosov e sua linearização, então, quando a gente olha para as folhas estável e instável do levantamento de F, né, porque quando a gente está olhando a propriedade o BD, tem que ter foliação. Então, a gente está olhando no recobrimento universal, que aqui, por abuso de linguagem, eu deixei que é da F, mas na verdade é da F grande, né? Se elas tiverem essa propriedade UBD, ou seja, se as foliações no recobrimento universal forem bem regulares, então a gente garante que os expoentes de Lyapunov da F e da A são os mesmos, tanto para a direção estável quanto para a direção instável.
que significa aqui esse resultado? Primeiramente, eu não estou pedindo que o F seja especial, ou seja, não precisa existir foliação embaixo, foliação estável embaixo. A estável sempre existe, né? A gente pode olhar tudo no recobrimento universal, porque não precisa de foliação estável para existir os expoentes de Lyapunov. Eles são só as taxas, né? De como a função expande, é bem grosseiramente isso, né? Como a função expande ou contrai ao longo da direção estável e instável, esses expoentes aqui, eles são essa taxa, digamos assim. Aí eu estou olhando lá no recobrimento universal, se as foliações forem bem regulares, ou seja, elas vão ter essa propriedade aqui, UBD, quando a gente decompõe a medida, então a gente vai ter que os expoentes de Lyapunov são os mesmos. Por quê? A F, ela, lá em cima, ela vai ser conjugada com a linear. E aí a linear, ela tem aquela taxa de como ela expande e contrai, é justamente os autovalores. É precisamente os autovalores, no caso linear. Aí o fato dela ser bem comportada e conjugada com a linear, vai obrigar ela a ter a mesma taxa. Esse que é o resultado. E aí, a gente fez também um resultado ligeiramente mais geral do que o Fernando Messena fez, que é o seguinte. Se a gente tem FG aqui em T2, não estou pedindo que nenhum deles seja linear, nem que nenhum deles seja especial. De classe CK, que sejam endomorfismos de Anosov, eu estou pedindo na hipótese que eles sejam topologicamente conjugados, por uma conjugação homotópica à identidade. Então, os pontos, se os pontos periódicos correspondentes têm o mesmo expoente de Lyapunov, ou seja, a mesma informação periódica, né, a mesma informação de expansão e contração dos pontos periódicos, então a conjugação é CK. Em particular, se a F e a G são C infinito, né, se a gente aumenta a regularidade da F e da G, a H vai ter a mesma regularidade. Aí aqui, eu estou falando que é ligeiramente mais geral, porque a gente não conhece nenhum exemplo, assim, natural, que não seja só, faz uma perturbação de tal forma. Enfim, a gente não conhece nenhum exemplo de FG que não sejam especiais, que sejam conjugados. A gente não conhece condições para que isso aconteça. Então, aqui, beleza, botei na hipótese que eles têm que ser conjugados, mas o que eu vou fazer para eles serem conjugados? Não sei. Mas, em particular, se um deles for especial e o outro for o linear, então vai valer. E vai ser o resultado semelhante ao do Fernando Messena, né? E, bom, aplicando esses resultados, a gente tem o resultado de rigidez, finalmente, né? Cheguei no título do trabalho, que é o seguinte. Um endomorfismo de Anosov especial e suave. Considere ele, né, que é o F, e a sua linearização. Então, a gente vai ter que as folhas estável e instável, lá no recobrimento universal, ou embaixo, né, porque no caso especial vai ter foliação embaixo. Então, as folhas estável e instável vão ter essa propriedade de regularidade, sem somente ser a conjugação suave. Ou seja, a gente caracterizou a conjugação suave, que é a conjugação topológica que existiria a princípio entre F e o linear. A gente está dizendo que ela ser suave é equivalente a uma propriedade de regularidade das foliações, que a princípio não teria nada a ver. Isso que é o resultado de rigidez. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu tenho bem pouquinho tempo. Eu só vou dar uma geralzona aqui nos teoremas, depois se alguém quiser conversar. Tá no archive também, se você quiser dar uma olhada. Então, primeiro o teorema A, né, que a gente tá querendo mostrar que os expoentes de Lyapunov são iguais. Para mostrar isso, a gente vai usar o seguinte. Primeiro a gente fixa aqui a folha estável do zero, que eu estou chamando de B. Fixou essa folha estável do zero. Aí a gente vai definir uma faixa foliada, que é uma faixinha aqui, em cima dessa folha estável do zero. E a gente vai iterar ela. Só que aqui a gente está olhando a folha estável. E essas transversais aqui são as instáveis. Como ela é do ponto fixo, ela vai ficar fixa. E as instáveis vão expandir. Então, quando a gente vai iterando essa faixa, ela vai ficando uma faixa cada vez maior. Então, aqui seria a faixa BK, ou BJ, aqui seria a faixa BK. Elas vão crescendo. E aí a gente vai olhar o volume restrito a essa faixa. Aqui, o volume restrito a essa faixa não é uma medida de probabilidade. A faixa tem medida infinita, né? Tem volume infinito. Só que a gente consegue dividir em pedaços para decompor. Quando a gente decompõe, a gente vai ter condicionais ao longo dessas folhas aqui instáveis. E aí a gente tem uma condicional MJ quando a gente está olhando na caixa J, que seria nessa folhinha aqui. E tem a MK quando a gente está olhando na caixa K, que seria essa folha maior aqui. E aí a gente vai olhar para como essas medidas se comportam, essas MK,
MJ, MK, conforme isso aqui vai crescendo, para mostrar que a taxa de crescimento vai ser o mesmo do linear. Grosseiramente, é isso que a gente está fazendo. Aí vai ter um monte de coisas técnicas que também não vai dar tempo de falar. E aí, usando a quasi-isometria, que a distância da conjugação para a identidade é limitada, e a propriedade UBD, a gente consegue mostrar que a gente vai definir uma função invariante que vai ter essa taxa aqui de crescimento, uma função não, uma medida, né, que vai ter essa taxa de crescimento aqui ao longo das folhas e que vai ser uniformemente limitada com relação à medida de volume. E aí, usando isso e mais umas outras coisas bem técnicas, a gente vai chegar que os expoentes de A/9 da F, no recobrimento universal, e da A são o mesmo, para o instável. Para o estável, a demonstração é análoga, porque em cima é inversível. E o que é a direção instável da inversa é estável da F. Então, a demonstração é análoga. E aí, a gente projetando o expoente exatamente o expoente da F pequena embaixo. Passei bem rápido. O teorema B, a gente fez bastante inspirado no trabalho do Gogolev e do Gajzinski, né, que eu falei aqui. É bem inspirado no que eles fizeram, só que para a dimensão 2. E aí a gente quer aplicar esse lema aqui, que é um lema de regularidade, que diz o seguinte: se a gente tem duas variedades, e a gente tem nessas variedades, em cada uma delas, duas foliações transversais, na variedade 1 e na variedade 2, com folhas suaves. E a gente tem que H de uma variedade da outra é um homeomorfismo, que leva essa foliação nessa, essa foliação nessa. E além disso, quando a gente restringe as folhas, essa foliação tem certa regularidade, então quando a gente olha para o todo, essa foliação, essa função H, tem certa regularidade ao longo das folhas transversais, então ela vai ter em tudo. Esse é o lema de regularidade, é a chave para mostrar aqui. Aí, de novo, vai ter algumas tecnicalidades, especialmente porque a F não é inversível, então a gente vai ter que ficar olhando caixinhas locais, lá no recobrimento universal. Como a gente está querendo ver uma coisa local, que é o fato da H ser suave, então a gente olha uma vizinhança bem pequenininha, vai ter a foliação transversal no recobrimento universal. Aí, como a projeção pode pegar uma vizinhançazinha e projetar isometricamente, a gente olha nessa vizinhançazinha, vai ter uma foliaçãozinha. E aí, nessa bolinha, nessa coisinha pequena que a gente vai estar vendo a regularidade. É bem localmente. Enfim, também não vou entrar em detalhes. Se alguém tiver algum comentário, é muito bem-vindo. Alguma pergunta também. Obrigada. Aqui as referências. Vou agradecer a Marisa aí. Bom, fiz certo dessa vez, o Matheus não ergueu a mão dessa vez. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Marisa, muito boa seu seminário, viu? Obrigada. Algum comentário, dúvida, Ricardo? Ô, Maísa, de fato, muito bom o seu seminário. Como vai ficar gravado, eu tenho um aluno de C que está estudando justamente o Arnold Cat Map, que é mais ou menos aquela primeira figurinha que você fez lá. Eu vou até... Ele está estudando a implementação, né? Ele é aluno da computação, ele está estudando a implementação disso, computacional, e ele não entende muito da parte teórica, né? Aluno do primeiro ano. Vou até mandar para ele depois o vídeo, que ele certamente vai aprender muita coisa aí. Até demais, eu acho. Falo para ele ver só os 5 primeiros minutos, que é para não ficar cansado. Mas é tudo que ele precisa, são esses 5, 6 primeiros minutos aí. Muito boa apresentação. Eu sempre fico na dúvida desses resultados, porque, assim, eles são sempre resultados no Toro, né? Uma vez o Regis me explicou que o pessoal gosta muito de usar o Toro T3, porque no Toro T3 você tem possibilidade de ter uma variedade, normalmente uma variedade central, né? No coisa. E assim, alguns resultados, por exemplo, no primeiro resultado do Micena com o Ali que você mostrou, eles fazem para TN, né? Era de quasi-isometria, não? Isso, o que você estava agora, isso. Eles fazem para o TN e assim, não tem hipótese nenhuma sobre a dimensão dessas variedades aí, mas ele tem que ser hiperbólico, né? Isso. É anósofo, né? Então, aqui é porque eu defini quasi-isometria com
eu defini diretamente para foliações de RN, né? Tudo isso que eu falei aqui tem resultados para variedades. Então, assim, eu não entendo nada de variedades, mas dá para pensar em contextos mais gerais. Ah, entendi. Mas é porque o próprio fato de você ter essa decomposição hiperbólica restringe o tipo de variedade que a gente pode trabalhar. Por exemplo, na esfera não tem como ter uma direção invariante transversal a outra direção invariante, né? Então, em dimensão 2 só pode ser o toro. Em dimensão 3 também só pode ser o toro. Isso é mostrado. Em dimensões... Exatamente isso que eu ia te perguntar agora, então. Porque, assim, eu sempre acreditei nessa desculpa de dimensão 3, porque, graças a desculpa do T3, né, que a gente, em dinâmica de teoria qualitativa, dinâmica em tempo contínuo, a gente já faz muita coisa tendo toro T2, mas não, raramente tem coisa feita para toro T3. Então, é que na esfera não pode ter essa decomposição. Isso. Em dimensão 2 e 3 é só o toro que tem esse tipo de propriedade aqui. E aí, em dimensões mais altas, tem generalizações, mas também, quando a gente vai falar de hiperbolicidade, tem muitos resultados de classificação, né? E nesses resultados de classificação, muita coisa é feita no toro. Mas dá para generalizar também em outras variedades. Aqui no toro, a gente consegue classificar usando o linear. Por isso que é interessante, né? A gente olha tudo uma coisa mais familiar. Mas dá para generalizar, sim. Entendi. Não, é isso aí. Obrigado. Mais alguma outra pergunta, comentário? Então, deixa eu só fazer uma pergunta. Mas você falou várias vezes de funções especiais dessa propriedade. E você deu algumas equivalências. Alguma das equivalências que você deu é de fato definição de função especial ou tem alguma definição e só está falando alguma propriedade que... Então, a definição de endomorfismo de anósofo especial é que a direção instável, ela não depende desse ponto aqui no espaço de órbitas. Ou seja, que a variedade instável, ela é única. Porque assim, você tem um ponto. Nesse ponto você tem a direção estável, ela é bem definida, beleza. A direção instável depende de que passado você está olhando desse ponto. Se para todos os passados que você olhar for a mesma, aí você vai ter a decomposição global. E aí você vai ter, consequentemente, a foliação instável. Por isso que eu estava usando isso como propriedade, mas a definição é a unicidade da direção instável. Tá, entendi. Ah, tá. Então é por isso que no caso de endomorfismo você tem uma diferença grande entre as direções estável e instável, né? Porque eu vi que vários dos resultados que você colocou, você falava especificamente sobre uma das direções, né? Sim, normalmente quando é análogo eu faço para instável, para garantir que dá tudo certo com ela, porque ela é a mais complicada. Aí se deu tudo certo com a instável, para estável vai dar certo também. Ah, tá. E daí justamente que era outra pergunta, que era o teorema do Pritsky, que falou que se for expansor, então é estruturalmente estável. Isso. E eu fiquei perguntando, e o caso atrator? Mas daí não, né? Porque daí você tem essa direção estável aí já, né? Não, é porque aqui a gente está pensando em F como sempre sobrejetor. E a gente está numa variedade compacta, né? Então não dá para ela só contrair. Não tem outra possibilidade. Ah, tá, beleza. Uma coisa também é que no caso inversível, como a gente está pedindo que tenha alto valor de norma positiva e alto valor de norma negativa, automaticamente as direções elas não vão ser triviais, né? Porque se uma expande para o determinante ser 1, digamos assim, para preservar volume, a outra tem que contrair. E quando a gente não tem inversível, isso pode não acontecer necessariamente. Então pode ter uma que só expande, já que está expandindo o volume, né? Sim. Mas assim, nesse teorema do Douglas conseguiu pronunciar esse nome aí, né? Não, mas é porque eu escrevi como se pronuncia. Eu ouvi ela falando Pritsky e escrevi, porque... Eu não sei se... Assim, eu botei no Google Tradutor e ouvi como que a mulher falou em polonês. Aí eu falei, legal. Foi essa a história. Eu não sei se o Pritsky é vivo ainda, mas alguém me disse uma vez que se a pessoa está viva, então você tem que pronunciar corretamente. Depois que ela morreu, você pode falar de qualquer coisa, porque não tem ela para te corrigir mais. Né? A única vogal que tem aí no nome dele é o I, que é do final, né? Tem o Y aí que você pode pensar. Né? Então, esse teorema ele é muito curioso, porque assim, você está vinculando estabilidade estrutural com expansor. E, em geral, para a gente expandir ou comprimir é mais ou menos a mesma coisa, né? É um processo inverso do outro. É muito curioso que só funcione no caso expansor, a estabilidade estrutural. No caso do endomorfismo.
É porque no caso de contração a gente não consegue deixar bem definido por causa da compacidade, né? Porque a gente quer que seja uma função sobrejetora numa coisa compacta, e se ela só contrai não dá muito certo. Mas é mais essa limitação técnica mesmo. Legal. Pessoal, mais algum comentário, dúvidas? Muito bem, então, Marisa, o Matheus colocou alguma coisa no chat aqui, ó. Marisa, fiquei com a impressão que o Micena chegou só um pouco antes de você e o Regis naquele resultado de 2020. Foi isso mesmo? Foi, a gente já estava estudando as referências, já estava organizando mais ou menos como que a gente queria anunciar, só que aí ele foi lá e publicou primeiro. A gente foi lá, viu o que ele fez, viu se dava para fazer algo ligeiramente diferente e fizemos uma aplicação. Um pouquinho na força do desespero, assim, mas isso acontece. É que o Fernando Micena foi aluno de doutorado do supervisor de pós-doc do Regis, né? Então tem bastante coisa em comum. Na força do desespero. Muito bem. Bom, mais algum comentário? Então, pessoal, vamos agradecer a Marisa novamente. Bom, então, só para comentar que na semana que vem a gente vai ter seminário. Tivemos algumas baixas nos que estão inscritos aqui, acredito que eles não vão participar. Então, e uma delas foi o seminário da semana que vem. Então, semana que vem eu vou dar um seminário, eu vou falar sobre conexões de Shirnikov deslizante e algumas aplicações de fato em casos, modelos reais. E na outra semana também, quem vai falar vai ser o Murilo. Tá? Ele vai falar alguma coisa sobre bifurcação e detecção de toros em campos setoriais. Ok? Então, semana que vem, a gente se vê nesse mesmo horário, beleza? Bom dia, pessoal. Tchau, gente.